Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessa noite, que nós possamos aprender mais um pouco sobre os 15 princípios fundamentais do Espiritismo, que nós estamos estudando já há algum tempo e já estamos hoje no 13º princípio fundamental, que é mediunidade. Estudamos semana passada, fazendo já a correlação desse princípio fundamental, mediunidade, com os outros 14 princípios, como é da nossa metodologia de estudo. E nós, até a semana passada, dia 9, né? 9? Hoje são 16. 9, 7, 16. Dia 9, segunda passada, hoje são 16. E hoje, segunda-feira, dia 16, no dia 9 nós tivemos conversando, desenvolvendo esse método e fizemos a associação da mediunidade com o princípio fundamental: Deus, Jesus, Espírito, Perispírito e evolução. Hoje nós vamos nessa linha, avançar um pouco mais, vamos ver onde a gente consegue chegar, passando aí inicialmente por livre-arbítrio e lei de causa e efeito. Vamos então fazer a nossa prece. E vamos, na nossa prece, vibrar pela nossa irmã Lúcia, para que a gente consiga passar para ela muita energia boa e para todos nós. Vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos deixar fazer silêncio dentro de nós. Vamos sintonizar com os nossos amigos espirituais, abrir uma conexão com o nosso Mestre Jesus, com Deus nosso Pai. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais da Tua doutrina de amor que o Senhor nos trouxe. Pedimos ao Senhor que nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê tolerância. Principalmente, Senhor, nos dê muito discernimento para que nós possamos trazer os princípios fundamentais dessa Sua doutrina de amor para as nossas vidas e que elas sejam chaves de compreensão para todos os episódios da nossa vida. Pedimos, Senhor, nessa noite em especial, pela nossa irmã Lúcia, que nos pediu o amparo e que o Senhor muito bem sabe das necessidades dela. Ampare-a, Senhor, e permita que os nossos amigos espirituais que dirigem essa casa, que estão sempre nos amparando, permita que eles possam interceder por ela e interceder por todos nós, Senhor, mantendo a nossa reunião equilibrada e que cada um de nós possa trazer a sua contribuição para o equilíbrio dessa reunião e para o discernimento, a aceitação, a lucidez da nossa companheira Lúcia. Que a Tua paz, Senhor, esteja conosco, que seja a tônica da nossa reunião e que nós possamos, todos nós, aprender um pouco mais sobre o Senhor, sobre as leis que o Senhor nos trouxe nessa noite. Fica conosco, que assim seja, Senhor. Muito bem, hoje nós temos casa cheia, coisa boa, temos gente chegando. Quem está vindo a primeira vez hoje no nosso estudo? Quem está vindo a primeira vez? Quem mais? Primeira vez? Quem mais está vindo a primeira vez no nosso estudo de hoje? Só? No estudo a primeira vez? Como é que é o seu nome? Dila. Bem-vinda, viu, Dila? Muito bem-vinda. Como é que é o seu nome? Roberto. Dila e Roberto são os caçulas aí da nossa turma, né? Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. E que possam aprender muito aqui conosco. Temos aprendido muito
nesses estudos nossos, todos nós, e que vocês também possam juntar-se a nós e aprender também, né? Então, hoje, como nós já dissemos na introdução do nosso estudo de hoje, estamos estudando mediunidade e estamos nessa fase de fazermos a relação do princípio fundamental mediunidade com os outros 14. Semana passada nós estudamos essa relação do princípio com o tema Deus, com Jesus, com Espírito, com perispírito e com evolução. Da semana passada ficou alguma coisa assim que não foi bem processada, que levou para casa e que não deixou dormir direito? Teve alguma coisa assim mais alarmante? Não, né? Podemos seguir. Hoje, então, nós vamos, na sequência, ir desenvolvendo fazendo a relação com os outros princípios fundamentais. O próximo aqui, o 6º princípio fundamental, é livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Como que livre-arbítrio se relaciona com mediunidade? Mediunidade tem querer? Tem? Mas vir com ela tem querer? É muito comum de chegar amigos aqui nas casas espíritas, aqui e nas casas espíritas, com uma solicitação quase que impossível. É que há um momento em que a mediunidade começa a eclodir mais expressivamente na nossa vida, e ela traz alguns transtornos na nossa vida, alguns transtornos muito mais consequência do não costume nosso com ela. A gente, às vezes, a vida está tão tranquila assim, aí de repente começa a acontecer determinados episódios na nossa vida e gerar em nós determinadas sensações, determinadas reações. E quando vai descobrir, é a mediunidade que está eclodindo e que está chamando a gente para o trabalho. A gente, às vezes, está numa vida mansa, assim, né? Numa tarde de domingo, né? Finalzinho de semana, aquela calmaria, assim, aí de repente começa a sacudir tudo. Chama a gente para o trabalho para fazer o serão, né? E não tem como falar assim, não quero isso. Muitas vezes as pessoas, companheiros nossos, chegam aqui na casa e em outras casas com esses sintomas, né? De eclosão mediúnica, de manifestação mediúnica. Então, chega aí para nós e aqui na casa e fala: eu vim aqui para vocês tirar isso de mim, me livrar disso. Eu quero ficar livre disso. E, na verdade, não tem ficar livre disso. O que tem é utilizar isso. Isso, chamando isso de mediunidade. O que precisa é de aprender a utilizar essa ferramenta, porque a mediunidade é uma ferramenta. E, às vezes, ela nos exige um pouco mais do que a gente está acostumado a oferecer. Às vezes, ela exige de nós, principalmente, renúncia, exige de nós dedicação, esforço. Então, o livre-arbítrio, como todos já sabemos, é a nossa possibilidade de escolhas, né? E nós somos hoje exatamente o produto daquilo que nós andamos escolhendo pela vida fora. E nós escolhemos vir com determinado tipo de mediunidade lá no plano espiritual, antes de encarnar, a gente já escolheu isso. E quando a gente já escolheu, já programou isso também. Vivenciar essas experiências mediúnicas no planejamento reencarnatório. E quando chega aqui no momento que começa a aparecer na nossa vida, a gente estranha, né? E às vezes quer ficar livre disso. Muitos chegam aqui e falam: eu vim aqui porque está acontecendo isso comigo, e começa a narrar no atendimento fraterno. E a gente percebe nitidamente que são manifestações mediúnicas. E que não cabe a nós falar assim: não, isso você é médium, isso é uma mediunidade desequilibrada, você tem que desenvolver essa mediunidade. Não. A gente até assusta, né? Quando a gente fala assim. É preciso que a gente vá acolhendo e
gradativamente inserindo essa criatura nos estudos, numa percepção diferente de realidade, que muitas vezes ela não sabe nem o que é isso, para que ela assuma uma postura e faça escolhas mais acertadas dentro dessa circunstância nova que está começando a ser percebida, começando a aparecer na vida. Então o livre-arbítrio aí entra, não como escolha, eu quero ser médium, eu não quero ser médium, eu sou médium, não sou médium. Kardec fala que todos nós somos mais ou menos médiuns. E mediunidade a gente tem, nós vimos isso na semana passada, quando a gente focou essa mediunidade 24 horas por dia. E Emmanuel fala para nós que educar a mediunidade é educar a personalidade. Então, quando a gente fala que é preciso desenvolver a mediunidade, está falando exatamente que é preciso de aguçar a capacidade seletiva, de aguçar a própria seletividade, fazendo escolhas diferentes a partir dessa percepção. Porque às vezes a gente é médium e nem toma conhecimento disso, nem tem ciência disso, e essas manifestações vão vindo e a gente vai não dando ouvido, e de repente ela começa a acentuar exatamente para nos chamar para vê-la, nos chamar a atenção. E aí nós precisamos de começar um trabalho de educação mesmo, ou de reeducação. Quando Emmanuel fala que educar a mediunidade é educar a personalidade, ele está falando que nós vamos ter que rever alguns conceitos em nós. Conceitos esses, fruto de escolhas que nós fizemos. Então, que nós vamos ter que partir para um processo de reescolhas, a partir de uma compreensão, de um discernimento, a partir de uma leitura de realidade diferente daquela que nós vínhamos fazendo até então. Aí entra o livre-arbítrio. Aliás, o livre-arbítrio, dos 15 princípios fundamentais, é um que a gente precisa de aguçar a nossa inteligência para poder captá-lo e para que ele seja realmente útil na nossa vida. Porque nós utilizamos o livre-arbítrio o tempo todo, né? O tempo todo. E muitas vezes confundimos liberdade com outras coisas, principalmente com libertinagem. Liberdade com a possibilidade de fazer tudo. O apóstolo Paulo ensina para nós que tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém. E na mediunidade, Kardec fala para nós que a mediunidade, lá no Livro dos Médiuns, que mediunidade é coisa santa e que deve ser exercida santamente. Aí o Kardec não está falando do médium, está falando da mediunidade. Porque se ele estivesse falando do médium, aí ficaria difícil da gente exercê-la santamente, porque ele está falando da mediunidade. A mediunidade é coisa santa. Por que é coisa santa? É porque não existe a mediunidade planejada dentro do planejamento reencarnatório, não existe a mediunidade para a maldade. Existe para encaminhar para a santidade mesmo. Então a mediunidade é sempre virtuosa. Agora nós, com a nossa invigilância, ignorância, e N fatores vão entrando aí, a gente vai fazendo escolhas no exercício mediúnico que não condizem com a santidade da própria mediunidade. Mas como a gente que ainda não é santo é que vai exercitar essa mediunidade, e ainda não consegue exercitar santamente, aí a gente vai se desenvolvendo, se desenvolvendo. O que é isso? Se desenvolvendo das escolhas antigas, revendo os próprios conceitos e processando aquilo que aqui na Casa Espírita é chamado de reforma íntima. O que é isso? É uma releitura de si à luz de um parâmetro novo, mais consciente, chamado bem e mal. Porque o bem é tudo que está conforme a lei divina, segundo os Espíritos. E o mal é tudo que está contrário à lei divina. E tudo que nós semeamos, nós colhemos. Então, não dá para a gente trabalhar separado o livre-arbítrio e lei de causa e efeito.
e efeito. Vamos relembrar de uma obra de André Luiz, que se chama Os Mensageiros. Todo mundo já leu essa obra? Precisa ser lida, que ela relata para nós os efeitos, dentro da lei de causa e efeito, os efeitos do uso indevido do livre-arbítrio no exercício mediúnico. Quando Kardec fala que a mediunidade é coisa santa e que deve ser exercida santamente, ele está falando, obviamente, da mediunidade. Mas ele está utilizando esse recurso para chamar a nossa atenção, para que a gente não conviva com a mediunidade levianamente. Se a gente, pelo menos, se esforçar para não ser leviano com ela, a gente já está pegando o caminho certo. Porque mediunidade não é coisa nem de demônios e nem de anjos. Mediunidade é coisa do ser humano, é inerente ao ser humano. E o ser humano do jeito que ele é, do tamanho que ele é, com a bagagem espiritual que ele tem. Porque há médiuns que têm muito pouco intelectualidade, por exemplo, e que exercem essa mediunidade santamente. Santamente. Então a gente, às vezes, com muita intelectualidade, se arvora no nosso orgulho e começa a ir na nossa presunção, no nosso descuido, na nossa indiferença moral, sem nenhuma preocupação com a regra do bem proceder, que é o conceito de moral que os espíritos trazem para nós, e a gente fica exercendo a vida imoralmente. O que é exercer a vida? É exercer a própria mediunidade. Porque mediunidade e vida, nós vimos na semana passada, que mediunidade vista nesse âmbito macro, exercer a mediunidade é exercer a própria vida. Porque mediunidade e vida se confundem. Porque nós somos médiuns 24 horas por dia. E todos somos, pelos canais da intuição. Então, o que a gente precisa de ir tomando... criando em nós, criando mesmo, desenvolvendo em nós, criando em nós uma nova consciência sobre liberdade de agir e responsabilidade com as nossas ações. Liberdade de ação e responsabilidade com as nossas ações. Jesus recomenda, no Evangelho dele, dai de graça o que de graça recebeste. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa de estar atento. O Espiritismo nos ensina a não esperar ressarcimento de nenhuma natureza, nem o muito obrigado. Não esperar. A gente ainda espera. É comum da gente ainda esperar. As pessoas nos procuram aqui na vida e a gente oferece o nosso melhor, a pessoa ainda não está pronta para agradecer e não agradece. E a gente faz bico, porque não falou nem muito obrigado. E o Espiritismo nos ensina, com base nessa assertiva do Cristo, de que dai de graça o que de graça recebeste, porque a mediunidade é uma dádiva, não é de graça, gente. Nessa questão de gratuidade. Quando a gente fala de graça, a gente associa só a gratuidade, né? Mas existe um sentido diferente da graça divina em nossas vidas. Então, a mediunidade, nós não pagamos por ela, nós não nos custa. Nós temos, recebemos. E no livro dos Mensageiros, é interessante a gente estudar esse livro, porque lá descreve para nós alguns procedimentos que são feitos na mente, registrado no perispírito daqueles espíritos que estão reencarnando com a missão mediúnica, com a tarefa mediúnica. Então, lá no livro dos Mensageiros, tem alguns recursos que o médium às vezes utiliza aqui, e que a gente às vezes chega até achando que é milagre, né? que ainda acredita no milagre como chamado milagre, né? E que, na verdade, é consequência de uma concessão ou de um aprendizado
ou como sendo o empréstimo de uma ferramenta, vamos dizer assim, para que ele venha aqui no trabalho dele aqui e traga essa ferramenta para ajudá-lo a ser mais produtivo, para ter um pouco mais de produtividade nessa encarnação. E chega aqui, muitas vezes, a gente chega aqui e fica se achando por causa dessa ferramenta que a gente tem e começa a utilizar essa ferramenta em benefício próprio. E aí nós começamos, às vezes, até a cobrar. Quando não cobra em dinheiro, cobra em outras coisas, em outros valores. Então, é dar de graça, realmente. Ou seja, é uma parceria que o Criador estabelece conosco. E que a gente corresponda a essa parceria com Ele. Para que estabelece essa parceria? Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, fala para nós do objetivo da encarnação. E um dos objetivos da encarnação é propiciar condições para que cada um de nós contribua com a parte que nos toca na obra da criação. Então, muitas vezes nós recebemos essas ferramentas específicas na nossa mediunidade, além de sermos médios ostensivamente, como nós já sabemos, que, pelos canais da intuição, particularidades nessa mediunidade vão surgindo. E aí surge a mediunidade curadora, surge a mediunidade psicofônica, falada, surge a mediunidade auditiva, surge a mediunidade olfativa. Qual que é a sua mediunidade? É a mediunidade do cheiro. Sente o cheiro, porque o perispírito tem cheiro, nós vimos isso. Então, a mediunidade da escrita, como é que ela chama? Psicografia. Então, cada um vem com aquilo mais ou menos acentuado na vida. Dentre outros, a mediunidade de inspiração. Como é que funciona a mediunidade de inspiração? Cada um de nós tem um arquivo de conhecimento. E os espíritos utilizam esse arquivo em benefício coletivo e inspiram a gente, o médium. Normalmente essa mediunidade tem muito a ver com quem fala, com quem é um divulgador, com quem com quem compartilha através da voz, através da ação também. Então, de alguma forma, não se tira leite de pedras, não se tira nada do nada. Cada um de nós tem esse arquivo. E cada um de nós opta ou é dirigido para trabalhar naquilo onde ele está mais afinizado. E pelos canais da mediunidade intuitiva, da mediunidade de inspiração, e é muito, muito comum as pessoas falar: hoje fulano de tal estava inspirado. E estava mesmo. Ele preparou muito, ele estudou muito, ele encheu de informações. E às vezes numa plateia de 1000 pessoas aí naquele momento, a espiritualidade retira do arquivo dele a informação, o benefício para cada coração e cada mente que está ali presente. Claro que há afinidade, e não é que ele tenha 1000 ideias, não. Algumas vão para determinados grupos, né? Por afinidade. E quem conhece os grupos? A espiritualidade. Quando nós entramos aqui numa reunião de quarta-feira, por exemplo, eles já têm nossos dados, tudo. Endereço, CPF, identidade. Já fizeram o raio-x de nós. Onde é que nós estamos precisando de uma energia a mais nos nossos chakras? Qual dos nossos chakras não está funcionando bem? A espiritualidade sabe tudo. Qual de nós está com algum conflito sobre alguma ideia? Então, naquele assunto da noite, numa reunião de quarta-feira, aquele assunto vem à tona, a pessoa falou: parecia que estava falando para mim. Mas era para ela mesmo, era para aquela pessoa mesmo. É porque os espíritos sabem e vêm no arquivo e mexem, e direciona para cada pessoa. E que a gente, às vezes, por essa inabilidade de lidar com os desafios da vida, a gente, às vezes, enxerga, às vezes, superdimensiona um desafio da vida, e os espíritos vêm e falam: espera aí, tem esse caminho, tem esse, calma, sente-se.
Fica tranquilo para que haja espaço para a influenciação superior na nossa vida. Como é que isso funciona? Aqui estamos nós. Às vezes, a gente fica tão envolvido com determinadas energias, sobre alguns desafios, alguns problemas que a gente tem pela vida fora, que a gente chama de problema, e que, na verdade, não são problemas, são desafios. Nada acontece conosco a não ser para nos ensinar alguma coisa. A gente, às vezes, não quer enxergar o que está nos ensinando, mas nada acontece senão para nos ensinar. Então, a gente cria essa crosta aqui, e o nosso amigo espiritual, o nosso anjo de guarda, às vezes está tentando entrar em conexão conosco, que aqui está o nosso perispírito também, ó. Às vezes ele está buscando entrar em conexão conosco pelos canais da mediunidade 24 horas por dia, mas só que não consegue por causa dessa camada de bloqueio. Então a gente precisa de parar, assentar, buscar ajuda, desarmar-se dessa... Porque isso aqui é uma capa, né? Romper algum espaço nessa capa para que haja uma acessibilidade pelos canais da intuição, da inspiração, porque aqui na nossa cachola nós já temos resposta para tudo, só que a gente nessa confusão às vezes não encontra a resposta. E é preciso que, você sabe disso, daquilo, olha aquela outra coisa, e aquilo, e vai nos intuindo, vai mexendo conosco. Mas para isso a gente precisa de entregar um pouco, esquecer um pouco de si e confiar um pouco mais. Então, a gente nunca está sozinho e desamparado, independentemente de qual que seja a situação, a circunstância e o desafio. Nós sabemos disso. Só que a gente ainda não internalizou isso. Nós sabemos, mas nós ainda não internalizamos isso ainda, ao ponto de a gente realmente se entregar. Então, é hora da gente parar, fazer uma prece. A gente não dá conta sozinho, não é senhor de ninguém, de si, nem de nada, nem de ninguém, para que a gente estabeleça essa conexão, abra um espaço, que quando a gente entra em prece, o que a gente faz? A gente abre uma brecha, uma fresta nessa energia aqui, para que a gente fique acessível. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas eles só serão consolados se eles ficarem consoláveis. E aí nós precisamos de abrir essa fresta aqui para ficar consolável, para ficar instruível, para ficar intuível, para ficar inspirável. Porque é aqui que os Espíritos nos ajudam, nos amparam, nos assistem, nos sustentam. Mas a gente precisa de estabelecer isso. Agora, a gente precisa de, voltando aqui na mediunidade, com lei de causa e efeito e livre-arbítrio, nada acontece nas nossas vidas sem passar por esses dois aqui. A gente precisa começar a tomar essa consciência. E a gente, muitas vezes, aquilo que às vezes é um desafio enorme, aquilo que às vezes nos desestrutura, aquilo que às vezes nos tira o chão, aquilo que nos desestabiliza, nada mais é do que um convite para a gente buscar novos caminhos. Porque na banca da vida, pegando a banca lá da feirinha, tá, gente? Muitas vezes nós estamos ainda escolhendo tomates, cenouras, melancias que não estão em boa qualidade, que não estão em bom estado. Ou às vezes estamos indo com muita sede nos mais bonitos, nos melhores, esquecendo que tem gente que também vai vir atrás de nós e que, né, merece também um pouco de melhor. Alguém flagrou o Chico, tem um caso do Chico nesse sentido, que ele estava na feirinha e ele pegava um tomate bom e um não tão bom. Mais um bom, mais um não tão bom. Aí a curiosidade do outro falou: mas Chico, por que você pega um bom e um ruim? Ele falou assim: porque vai vir alguém depois de mim, e se eu pegar só os bons, vai ficar só os ruins para ele. Então a gente às vezes se arvora em pegar só os bons na vida, isso tudo para mim.
Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, de repente, é isso também. Estamos trazendo aqui situações em que a gente é convidado a refletir, é convidado a trazer para dentro de si, para que haja uma troca de valores naquele campo de ação. E só a gente é que dá conta de fazer essa avaliação, mas ninguém dá conta para a gente. Só a gente pode ser ajudado. Mas nós somos o resultado das nossas escolhas, e ninguém escolhe para nós. Nosso amigo espiritual não escolhe para nós. Jesus não escolhe para nós. Deus não escolhe para nós. Está lá no Evangelho. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Como é que o céu nos ajuda? Pelos canais da influenciação, que é o 14º princípio fundamental, influência dos espíritos na nossa vida. Só que a gente precisa de estar o mais equilibrado possível, confiar o máximo em Deus possível. Por quê, gente? Porque as coisas na vida possuem a importância que a gente dá a elas. Muitas vezes a gente se depara com determinadas situações e a gente, às vezes, se superdimensiona aquela importância sobre aquela situação. No caso de uma perda de um ente querido, por exemplo, isso vai ter uma consequência, que é o sofrimento exacerbado de quem está ficando e que, ao invés de sentir saudade, ele vai entrar em desespero. Ao invés de sentir falta, ele vai entrar em desespero. E se entra em desespero, perdeu a esperança, perdeu o chão, perdeu tudo, perdeu a visão de futuro. Fecharam-se as portas. E aí, fechou-se isso aqui. Então, muitas vezes por ignorância, muitas vezes por apego, por egoísmo, por um monte de circunstâncias que faz com que a gente não queira perder um ente querido. Que importância que isso tem? Aí cada um de nós vai dar a importância a essa perda, segundo o seu conhecimento, segundo a sua avaliação, segundo o seu discernimento, segundo a sua lucidez. Por isso vem a sabedoria e diz para nós, as coisas na vida possuem a importância que nós damos a ela. Porque depois que a gente descobre que a gente é imortal e que internaliza isso, aí nós aprendemos a perder pessoas amadas e não desesperar. No nosso segundo momento de hoje, nós vamos tratar, lá do livro A Mediunidade Sem Lágrimas, do Eliseu Rigonati, nós vamos tratar de 4 instrumentos que nós precisamos. Estamos falando deles há mais tempo, hoje nós vamos falar sobre eles. Que é o instrumento intelectual, o instrumento moral, intelectual, o instrumento material e o instrumento espiritual. 4 instrumentos que nós necessitamos para exercer mais santamente a mediunidade. Não é que a gente vai ser santo, não. É que a gente vai ficar melhorzinho para exercer um pouco mais santamente a mediunidade, com esses 4 instrumentos, para que a gente ganhe um pouco mais de sabedoria nas nossas escolhas, para a gente ter efeitos melhores na nossa vida. Nós vamos interromper o nosso estudo aqui um pouquinho só. Daqui a pouco nós estamos de volta com o nosso segundo momento de hoje, dia 16 de janeiro, que nós vamos falar desses 4 instrumentos, focando em livre-arbítrio e lei de causa e efeito. Ok? Já já nós estamos de volta. Até daqui a pouco.